e vamos para mais um vídeo para a expansão da nossa consciência. Esse vídeo ele vai servir como uma base importante para a nossa live, que vai ser agora, né, conforme a nossa votação. Vocês escolheram a data. Confesso que eu achei que vocês iam deixar para um pouquinho mais para frente, mas não, foi logo na primeira opção de data. Eu dei risada com isso. Então, a nossa primeira live será no dia 18, agora, quarta-feira, às 19 horas. Onde nós vamos abordar ainda o tema das crenças. Eu pensei em trazer algumas ideias de exercícios. Não se preocupem, não vai ser uma live só, eu vou continuar nesse processo, porque tudo que nós falamos aqui no canal são conceitos de extrema importância, então não são assuntos que são absorvidos em 1, 2, 3 vídeos. São assuntos que a gente tem que saber ingerir esse conceito para que isso fique assim latente em nós e que a gente passe a vibrar na energia desse conhecimento. Então é um processo, e é um processo que faz parte da nossa existência aqui física, né? Nós sabemos que nada mais importa para nós, como seres multidimensionais que nós somos, nada mais importa a não ser a nossa expansão de consciência para que a gente saia desse plano ilusório e se torne unificados conscientemente. Então, teremos algumas lives onde em cada live eu vou trazer uma ideia de exercício de ressignificação de crença e junto, dentro do contexto, a gente vai ainda esmiuçar um pouco mais no olhar, na forma de olhar e nos compreender como seres multidimensionais, para que a gente tenha muito firme esse conceito de que somos compostos por energias. E essas energias são as crenças, são as ideias, as informações que nós chamamos de realidade, tá? Então, nós vamos ficar aí, se eu não me engano, não sei se foram 8 ou 9 exercícios que eu compilei junto com a força que trabalha aqui comigo, para que a gente faça todo esse trabalho, tá? Então vamos contar aí mais ou menos daqui para frente umas 9 lives dentro desse assunto de ressignificação das crenças. E para que esse trabalho, né, para que esse trabalho comece de uma forma, eu acredito que nos dando mais elemento para esse entendimento, hoje, nesse vídeo, nós vamos ainda falar um pouco mais sobre a alma multidimensional. Nós falamos sobre a alma de uma forma diferente num vídeo recente, que foi ao ar recente aqui no canal. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, para que quando, na quarta, né, quando nós formos falar no dia 18 sobre fazer a nossa live, esse conceito esteja aqui, ó, fresquinho dentro de nós e vai ficar muito mais fácil para que vocês formulem essa compreensão, tá? Lembrando, pessoal, mais uma vez, tudo que eu falo aqui é a minha forma de interpretação do que eles me passam, assim como eles passam para todos vocês que estão conectados com a energia aqui do canal. Então pode ser que para vocês alguns conceitos vão fazer sentido, só que através vocês usando para vocês mesmos outras terminologias. E tá tudo bem, tá? O que se eu chamo de alma, você chama de centelha, ou o que eu chamo de centelha, você chama de alma, ou você chama de mônada, não importa. Vamos trabalhar o contexto por trás, porque cada um aqui chega até aqui com uma bagagem, né? Então eu tenho todo o material que eu estudei, então em muitos livros que eu li, antes esse conceito se falava mônada, hoje eu já falo como alma por conta do material do SET, o material ao qual eu sou extremamente ligada. Então cada um tem uma forma de nomear as coisas, tá? Mas o importante é a gente pegar o contexto para que a gente junte com mais elementos e a coisa possa andar sem tanto conflito. Então vamos voltar aqui na ideia, esmiuçar a ideia da alma multidimensional. Nós sabemos que somos seres eternos e criativos, né?
e que a nossa alma é uma entidade viva. Ela é dinâmica e está sempre em constante movimento, expansão de si mesma a todo momento. Que transcende também a noção do tempo linear. Então ela não vive passado, presente e futuro. Ela é um constante instante de crescimento e expansão. E tudo que ela vivencia dentro dela, ela vivencia dentro dela mesma. E ela é multidimensional, o que significa que não está confinada a uma única existência ou a uma única realidade. Nós não nos percebemos como seres multidimensionais. E isso é que traz muita confusão para a nossa forma de compreensão da vida. Por isso que o trabalho de cada vez mais olharmos para nós e nos vermos, nos percebemos como eus multidimensionais. Aqui a gente está falando num contexto maior, a gente está falando da alma aqui nesse vídeo. Mas, por exemplo, todo o trabalho que nós vamos fazer com as crenças, ela vai trabalhar aqui, ela vai trabalhar mais o contexto do nosso eu multidimensional. O que é o eu multidimensional? Essa personalidade que a gente está vivendo nesse espaço e tempo orientado, mas que nós estamos passando, mas estamos aprendendo a estar aqui, mas sabendo que estamos ao mesmo tempo em muitas outras dimensões, em muito outro espaço-tempo, variadas existências em espaços-tempos diferentes, né? Então, que fique isso também bem forte na nossa mente para que o que a gente vai voltar a abordar aqui faça mais sentido também. A alma vive múltiplas experiências simultaneamente em diferentes dimensões e tempos, como parte de seu processo de aprendizado, expressão e evolução criativa. Vamos recapitular, porque com o super desenho que eu fiz para vocês, vamos imaginar, então vamos fazer um desenho de novo dessa questão da alma. Então, por exemplo, nós temos aqui a alma, certo? Peraí. Vamos fazer aqui, ó, um quadrado e vamos imaginar toda, nem sei se vai sair um quadrado, mas vamos imaginar toda a nossa realidade acontecendo. Ah, legal, eu fiz e não dá pra vocês verem, né? Acontecendo nesse plano aqui, ó, tá vendo? Tá meio ruim, mas acho que vocês vão conseguir. Nesse quadrado aqui que eu fiz com esse grifa-texto, vocês vão entender por que do grifa-texto. Então, a nossa alma tá onde? A nossa alma tá aqui dentro, certo? A nossa alma tá aqui dentro. Perfeito. E nós estamos aonde, Fernanda? Nós estamos como uma consciência individualizada dentro dessa alma aqui, tá? Aqui tem vários outros, mas nós estamos aqui. Então, por exemplo, imagina você aí dentro da tua alma, eu aqui, Fernanda, tô aqui dentro da minha alma aqui. O que é esse quadrado aqui que você fez com grifa-texto que mal dá para enxergar? Esse aqui a gente vai chamar do grande universo primordial, da grande energia que permeia tudo. Tudo o que existe está aqui dentro. Inclusive, a minha alma faz parte desse desse universo primordial aqui, tá? Não existem camadas separando nada aqui. Não tem camada me separando desse universo primordial. A minha alma está aqui e eu, como um fragmento dessa alma multidimensional, também estou aqui, representando o quê? Representando uma parte dessa alma, uma personalidade individualizada dessa alma aqui. Essa alma aqui, esse roxinho aqui é o que nós vamos falar nesse vídeo agora. E entendam o conceito daqui, ó. O grande universo primordial de energia. Deus, o todo, tá? É isso aqui, tá? Ah, Fernanda, como assim? Calma, vai fazer mais sentido para vocês conforme... Por isso que eu tô falando. Cada um tem um nome que gosta de chamar as coisas. O que eu, Fernanda, reaprendi a entender como sendo Deus é esse grande universo primordial. É uma grande energia, é um grande campo que se abastece e emana cada vez mais consciências
de si mesmos para experimentar diversas realidades, tá? Cada consciência dessa, cada grupo de almas dessa tem livre-arbítrio para escolher sobre si as suas próprias ideias. Quem já leu o livro, quem já começou o estudo do livro Eu Multidimensional, já está mais ou menos com essa forma de enxergar a criação de toda a realidade, já está mais esmiuçada, porque a primeira parte do livro, para quem já leu, vocês sabem que fala muito sobre isso. Né? Por isso que eu até pensei, falei assim, vai ser assim, a parte mais, talvez... não é contraditória, mas mais nova, né, que traz conceitos mais novos para o pessoal, porque eles explicam até em forma muito mais detalhada, eu não vou falar com todo esse detalhe aqui nesse vídeo, mas eles explicam um grande universo primordial, que a partir de si mesmo emana consciências, emanam ideias que se agrupam e formam consciências, e aí passam a se subdividir também em vários conjuntos de alma. Então, para a gente também começar aqui, vamos sempre relembrar que quando eu falo de consciência individualizada, por exemplo, eu sou uma personalidade, um conjunto de ideias, uma consciência individual da minha alma. Então, existe um grande núcleo, uma grande alma que possui a Fernanda e possui outros eus, outras consciências individuais que estão vivendo aí. E eu estou extremamente interligada com todas elas, tá? Então vamos lá. O que é ser uma alma multidimensional? Então, como eu já falei, é ser eterno e ser uma consciência extremamente criativa, uma consciência que está sempre se expandindo. E o que vem e onde eu experiencio tudo isso, né? A alma, ela existe em vidas simultâneas e paralelas. A alma não experimenta o tempo da forma linear como eu, personalidade individualizada e fisicamente orientada da minha alma, percebo. A minha alma tem uma noção muito maior. Eu posso ter essa noção também enorme? Posso. Assim que eu tirar os véus que eu me coloquei, porque eu estou dentro desta energia, deste universo primordial, só que eu me coloquei um monte de véu. E de vez eu me abastecer dessa energia na qual eu estou, o que eu fiz? Eu aqui, Fernanda... Ui, deixa eu achar aqui. Eu aqui, Fernanda, tá vendo, ó, esse pontinho aqui? Eu fui lá e me coloquei um monte de véu. E aí, de vez eu me abastecer dessa energia, desse grande universo primordial que preenche tudo que existe, eu me coloquei véus e aí eu não vejo, tá vendo? A minha própria realidade. Isso aqui é a ilusão que eu tanto falo nos vídeos, tá? Depois eu faço com mais detalhes isso, mas só pra gente entender. Então, eu aqui como personalidade, fisicamente orientada, não consigo experimentar em conjunto com a minha alma todos esses diversos eus. Claro que esse experimentar seria para nós de uma forma, através da clarividência, de uma forma extrasensorial, extrafísica, porque existem certos limites da realidade física que a gente não consegue ultrapassar. Mas eu poderia e posso... E tenho, e já aprendemos como fazer isso, entrar em contato com todos esses eus que compõem a minha alma, né? Que compõem aqui a minha alma, que é composta do conjunto de todas essas personalidades. A alma sabe da sua multidimensionalidade. São só fragmentos dela que, às vezes, por um instante, escolheram se cobrir, né? Esconder o grande universo primordial de si mesma, com ideias ilusórias. A alma não experimenta o tempo da forma linear, o passado, o presente e o futuro. Todas as vidas ou experiências que consideramos separadas estão, na verdade, ocorrendo simultaneamente em diferentes realidades e, principalmente, o que eu quis deixar aqui para eu não esquecer de falar, e até em existências em planos não físicos.
tá? Guarda essa informação pra gente falar na live de amanhã, se eu não me engano, né? Do dia 18. Então vamos lá, vamos continuar. Além do que? O eu interior, a alma, possui um eu central ou um eu superior, que coordena todas essas diversas experiências da quais ela experimenta, né? Todos esses diversos eus, mantendo-as interligadas. Esse eu superior é um ponto de consciência que representa a nossa verdadeira essência, acessível através da introspecção e expansão de consciência. Tem um conceito que a gente tem que entender, que nós aqui, fisicamente orientados, a gente tem mania de pôr cerca em tudo, né? Por exemplo, como eu mesmo estou usando na explicação de vocês. Eu fiz aqui, ó, com a canetinha roxa, a alma, né? O conjunto de alma, que contém vários desses eus. Não quer dizer que eu tô presa aqui, né? Mas é assim que a gente se percebe. Se eu fosse fazer aqui o desenho da centelha, que é esse eu interior da alma, eu teria que fazer um outro círculo aqui. Mas eu não vou fazer isso porque a gente tem que perder essa ideia de delimitar as coisas. Porque esse eu interior, assim como o grande universo primordial, ele não está separado da minha alma e não está separado de mim. Ele também está aqui, ó. Ele também é essa energia primordial. Tá vendo? Ele também é tudo isso daqui. Então, eu também recebo todos os insights que essa energia me manda. Essa energia aqui é como se fosse parte desse grande universo primordial, concentrado aqui. E eu, quando quero conversar com esse grande universo primordial, eu entro em contato com o quê? Com a minha centelha, que permeia toda a minha alma e permeia todos os eus individuais da minha alma, tá? Parece estar uma bagunça, mas é para que a gente entenda que o meu eu superior, a minha centelha, ela não tá lá longe de mim me observando, não, ela tá aqui, ela é dentro. Nós estamos dentro de um universo de energia. E se a gente, para que a gente, ser humano, entenda esse conceito, a gente tem que ir criando as cerquinhas. Por isso que quando eu faço os desenhos, eu imagino os círculos, né? Mas tá tudo um dentro do outro. Então, o eu interior, a centelha, ele é só um ponto da consciência que coordena, que consegue ter uma observação ampla e completa de todos esses eus individuais. Eles parecem estar separados, vivendo vidas em tempos, em séculos diferentes, sendo gêneros diferentes, mas na verdade é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E quem controla todos esses registros é a nossa centelha, que é a nossa parte consciente, que é a nossa parte unificada, que é o todo em nós. E por que tudo isso? Por que a gente tem todas essas dimensões diferentes? Porque a realidade explorada pela alma é como... Porque a ideia, né? A realidade de cada eu dessa alma seria como se a gente estivesse dentro de uma grande casa, né? Uma casa enorme, uma mansão enorme. E cada cômodo e essa mansão é tão gigante que ela tem vários cômodos. E em cada cômodo está acontecendo um tempo e uma realidade diferente. Então, sei lá, a cozinha está no século XX, a sala de estar está no século XVIII, o lavabo está no século XVI. Tudo parece estar acontecendo em tempos diferentes, com personalidades diferentes, mas na verdade tudo é uma casa só. Que experimenta várias realidades diferentes, de vários formatos diferentes. Por isso que nós temos as dimensões diferentes para experimentar a realidade. Então, por isso que a gente tem essa ideia de tempos diferentes, mas na verdade eles estão acontecendo simultaneamente. Por isso que o meu trabalho aqui ajuda os meus outros eus, as minhas outras personalidades que formam a minha alma.
Fernanda, você está falando suas outras personalidades, Fernanda, essas que você mesmo criou nessa sua vida atual? Também. Mas aqui eu estou dando foco, por exemplo, eu aqui estou Fernanda em 2024, mas talvez esteja, sei lá, alguém, eu sendo um homem, um Fernando, vivendo em 1720. Enfim, os outros deuses que a gente chama de passado, presente e futuro, acontecendo ao mesmo tempo e que nós estamos constantemente trocando energia um com o outro, né? Eu já falei sobre em outros vídeos e já expliquei também para vocês que é possível sim entrar em contato com todas essas outras personalidades nossas. E conforme a gente for fazendo o trabalho, primeiro de ressignificar essas crenças atuais, a gente pode entrar também nesse processo de aprendizado de entrar em contato com esses outros eus também. Primeiro a gente vai ficar nesse plano aqui, fazendo esse trabalho das crenças aqui que formam essa nossa personalidade de aqui e agora. E depois a gente pode trabalhar também. Por quê? Porque é justo, é válido e deve ser feito porque a gente também recebe as influências das crenças desses outros eus aí. Mas calma que dá para organizar e dá para trabalhar. Bom, e por que a alma vive tudo isso? E por que tudo isso, Fernanda? Por que a alma, sabendo quem é, sendo consciente de si mesma, por que ela, estando unificada e sabendo disso, por que ela precisa criar tantos eus, criar tantas vidas? Bom, porque, primeiro, ela é extremamente, como eu falei no começo, criativa e está sempre em expansão. E quem é criativo tem muita energia, não gosta de ficar parado, né? Ficar ocioso é a pior coisa que tem para uma pessoa que tá ali. O Hélio Couto falava muito isso, né? E fala muito isso. A pior coisa para uma centelha unificada é ficar parado, é ficar zona de conforto, é ter todo dia a mesma coisa, né? É aquela rotina que não te traz crescimento. Isso para uma centelha é a pior coisa. Por quê? Porque a centelha sabe quem é. E ela sabe que ela é constante expansão. E ela sabe que ela tem essa energia dentro dela. Então ela quer movimentar, ela quer trabalho, ela quer produção, ela quer fazer. Gente, quanto mais conhecimento a gente tem da realidade, mais tudo fica fácil e prazeroso. A gente não olha para o trabalho com peso. E isso é real, isso realmente acontece quando a gente vai desmistificando, tirando os véus dessa realidade que deu esse tom de tudo ser chato, né? Ai, trabalho é chato, ai, estudar é chato. Não, é maravilhoso. O conhecimento, a ação, a produtividade, isso nos engrandece. Então, uma centelha sabe, então por isso que ela quer estar sempre expandindo. Se não fosse assim, o todo não estaria constantemente criando consciências a partir dele mesmo. Ele também ficaria parado, ele já é completo, mas não, ele também cresce, ele também é uma constante expansão. A manifestação criativa, a alma, ela é inerentemente criativa e a multiplicidade de existências, esses vários eus, permite que ela explore infinitas possibilidades e expresse a sua essência de diversas formas. É como se ela fosse se testando, né? E aí ela vai, deixa eu experimentar, e se eu fosse assim? Aí, puf, sai uma personalidade, vai viver aí em algum tempo orientado a uma realidade, física ou não. Ah, mas agora e se eu for assado? Aí, puf, sai uma outra personalidade. Gente, lembrando que eu simplifico as coisas para que a gente consiga ir entendendo aqui, né, em golinhos, tá? A interconexão e a reflexão, as vidas e as experiências simultâneas estão conectadas. A energia, os aprendizados e até as crenças de uma podem influenciar nas outras, proporcionando uma troca rica e dinâmica. Então, é muito rico esse processo para a nossa alma. Por quê? Ela se constituiu de ideias que ela absorveu nesse grande universo de infinitas possibilidades que é o todo, e ela se reformulou com essas ideias, e ela vai testando essas ideias. Ela vai falando, e se eu desenvolver uma personalidade assim, assado, e tudo isso acontece ao mesmo tempo, porque é nesse mesmo tempo que vem a expansão.
Ah, mas Fernanda, então por que toda essa ilusão? A ilusão, ela foi assim uma ideia que a gente aprende muito num curso em milagres que fala muito sobre isso, mas que aconteceu em um instante. E nesse instante, como cada ideia se percebe viva, ela precisa sobreviver, ela necessita de uma continuidade dela mesma. Nesse processo, todo esse estado de ilusão veio a crescer. Mas não é que ele está crescendo, nós é que fazemos parte, somos, como é que eu posso chamar aqui? Somos os descendentes dessa ideia ilusória, desse conjunto de ideias ilusórias, e estamos mantendo isso daqui do jeito que está. É como se a gente estivesse preso nesse instante. Conforme a gente tira os véus de nós, a gente volta ao fluxo. A gente volta a estar unificado ao grande universo primordial e continua o trabalho de expansão junto com a nossa alma. Nada morre, nada tem fim, a gente não deixa de ser quem a gente é, a gente não vai esquecer dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. Não, a vida é sempre uma continuidade e a gente está sempre crescendo, expandindo cada vez mais. Assunto para outro vídeo, mas entendam esse conceito para que certos conflitos não apareçam nesse processo que a gente vai usar como base para a ressignificação das nossas crenças, que é o mais importante que a gente tem que fazer aqui, tá? Enquanto estivermos aqui presos, entre aspas, nesse estado de ilusão. Bom, então a alma usa de todas essas vidas, diferentes personalidades, diferentes existências, de tempos diferentes, para sua própria criação e expansão. E tudo isso, pessoal, para quem, então, de novo aqui, para quem leu o livro, sabe que foi tudo muito bem orquestrado por mentes muito maiores que estão assim com todo, que são extremamente conectadas e unificadas e consciências extremamente expandidas, que teve a ideia de fazer todo esse processo para que as suas próprias ideias pudessem vir experimentar diferentes realidades, tempos, sendo fisicamente orientados ou não. No fundo, quem que é o pai de tudo isso daqui é o todo, é Deus, é o nosso Criador primordial. Pessoal, desculpa, deu uma cortada aqui, que o editor parou de... Eu acho que tem um tempo, eu não sabia. É um editor novo que eu tô usando. E ele cortou em 30 minutos o vídeo. Mas vamos lá, continuando e finalizando. A gente já estava terminando. Então, para finalizar esse assunto lindo que a gente percorreu hoje, deixa eu ler aqui o que eu usei para arrematar esse assunto, a alma multidimensional, e porque é tão importante a gente ter essa noção como sendo a nossa base, tá? Então, é muito importante reconhecer-se como uma alma multidimensional, porque isso é fundamental para expandir a nossa consciência, para que nós possamos viver de uma forma mais plena, sabendo que somos capazes de muito, sabendo que não estamos presos, que não existe uma energia opressora que nos mantém preso, que não... A gente vai percorrer muito isso, mas assim, não existe nada que nos prende a um estado de vida, a um estado de experimentar a vida que nós não possamos mudar a partir da mudança interna. Eu posso estar vivendo preso num cercadinho, mas se eu mudar o meu interno, se eu mudar os meus pensamentos, se eu mudar as ideias que me constituem, alguma coisa vai acontecer que esse cercadinho vai cair e eu vou conseguir sair da onde eu estou. Ou seja, mudar qualquer realidade que eu esteja manifestando. Primeiro, fazendo essa mudança interna. Essa visão nos lembra que somos muito mais do que a nossa identidade física e que todas as nossas experiências em qualquer plano contribuem para a grande dança criativa e eterna do nosso ser. Eu não sou só a Fernanda, eu sou uma alma gigantesca, eu sou uma alma que é parte do todo. E eu, como a Fernanda aqui, escolho honrar essa alma da qual eu faço parte e ser esse todo que habita em mim, que eu reconheço como sendo a minha centelha. Essa perspectiva não só amplia nossa compreensão sobre quem somos, mas também nos inspira a viver cada momento com mais autenticidade,
sabendo que fazemos parte de algo muito maior, vasto, eterno e totalmente interconectado. Aqui a gente já começa se nós usarmos essa pequena analogia que eu faço com o desenho de um grande universo, e aí esse grande universo se subdivide em grandes núcleos e forma consciência, que formam grupos de almas a partir de si mesmo, e que aí desse grupo de alma venha ter um ser aqui fisicamente orientado. Se eu entender todo esse conceito de Deus como sendo todo esse grande universo primordial, eu começo a perceber toda a interconexão de todos nós. Eu começo a entender o conceito que todos somos um. Porque sim, todos somos um. Porque no fundo, lembra quando eu uso com vocês o exemplo para explicar o que está por trás de um objeto físico, que eu falo, olha, acelera, e aí vai ver as moléculas, acelera, vai ver os átomos, acelera os quarks, acelera, no fundo tem uma só energia, que a gente sabe pelo material do SET, que essa só energia são essas partículas de consciência, que é o todo, que é uma grande energia primordial. Então, se pegar aqui a Fernanda, esmiuçar, vai ver que vai ter essas partículas. E aí, eu oriento essas partículas e me formo com as ideias que eu escolho ser. É sempre uma escolha nossa. Como estamos presos em um universo onde a gente resolveu não olhar, não é que a gente saiu, nós estamos no todo ainda, mas nós resolvemos tampar as partículas de consciência unificada e resolvemos usar da energia para criar de uma forma separada, nós estamos criando com elementos ilusórios. Por isso que a gente cria essa vida que não era para ser dessa forma. Por isso que a gente cria todas essas tristezas, essas angústias e esse sentimento de falta que a gente vem experimentando. Mas quando a gente reorganizar as ideias que nos constituem, esses véus vão embora. Que na verdade o que são esses véus? É a forma errada de interpretar a realidade. Conforme eu ressignifico uma crença, 2 crenças, 3 crenças, esses véus já não vibram, essas ideias ilusórias já não vibram na minha realidade. E eu passo a me perceber unificado novamente. E aí sim, eu tenho essa sensação maravilhosa, que é o de saber que está tudo bem e de começar a entender o tamanho do meu ser. E é isso que nós vamos fazer juntos. E enquanto esse canal estiver no ar e essa energia maravilhosa estiver por trás aqui, orientando tudo que é falado aqui para vocês com muito carinho. Então, provavelmente esse vídeo vai ao ar na terça-feira, no dia 17. Logo, amanhã estaremos juntos novamente na nossa primeira live. Eu espero todos vocês tragam as suas dúvidas, que a gente vai percorrer bastante esse caminho juntos. Muito obrigada.